Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Amigos, nós estamos de volta ao nosso curso Fé. Estamos no módulo 2, como tomar posse da bênção. Essa é a segunda lição e essa é a parte C. A segunda lição, o título é Como as coisas espirituais funcionam. E a parte C tem como título Os que não têm o entendimento, comem e bebem sem discernir o corpo do Senhor. É grande o número de cristãos que estão vivendo abaixo do nível. Vivem uma vida de derrota, uma vida de sofrimento. E às vezes confessa, eu não sei por que Deus não me abençoa, eu não sei por que Deus não me ajuda, eu não sei o que eu fiz para merecer tanto. E dessa maneira até maltratam o nome do Senhor. Entendamos o seguinte, a palavra de Deus, ela nos foi dada para nós nos guiarmos por ela. Ela é o mapa que vai nos levar aos céus. A palavra de Deus é a revelação que nós precisamos para que nós vençamos todas as situações. Em relação ao nosso corpo, que é constantemente atacado por forças do mal. Alguém pode perguntar, mas missionário Soares, a gente aceita Jesus? A gente passa a ser pessoas especiais? É o que a Bíblia Sagrada diz. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, a nação santa. Nós somos o povo de propriedade particular de Deus, para que anunciemos a virtude daquilo que nos chamou das trevas para a luz. Quero dizer que nós nunca vamos ficar doentes. Olha, nós não deveríamos ficar. Como o nosso espírito salvo nunca deveria receber o pecado. Infelizmente, a gente aceita o pecado de vez em quando e temos que bater lá uma oração, às vezes um jejum, uma choradeira diante de Deus. Meu Deus, me perdoa. Meu Deus, eu não tive juízo. Meu Deus, eu não sei por que eu errei. Eu não sei por que eu escorreguei. Eu não sei por que eu fiz o que era mal aos teus olhos. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. E ficamos ali chorando, pedindo a Deus misericórdia, implorando que o Senhor, na sua bondade, lembre-se de nós. Mas, o que é que está errado aí? O que está errado é que nós não deveríamos aceitar o pecado do nosso espírito. Tem gente que não aceita. Tem gente que desde o dia que aceitou Jesus, deu um basta e cada dia ele está vivendo melhor. Mas tem pessoas que não. Aceitaram Jesus e vivem sempre pecando. O que tinham antes, tem agora. Você sabia disso? As mesmas tentações. Ele ou ela não podia ver uma pessoa do sexo oposto passar, que metia os olhos e paquerava. Hoje tem a mesma coisa. Ele ou ela tinha sua mente cheia de sujeiras. Hoje é a mesma coisa. As fantasias sexuais continuam abundando na sua mente e ele diz, eu não sei o que eu vou fazer. Deveria saber fazer algo e impedir o demônio de usar, o demônio de agir na sua vida. Mas ele deixa. Em relação ao corpo, missionário, quer dizer que nós nunca vamos ficar doentes? Nós não deveríamos ficar. É claro que assim como o diabo vem tentar o nosso espírito com um pecado, com um pensamento ruim, com uma oferta maligna, ele também vem tentar o nosso corpo. Muda a temperatura, o nariz começa a coçar, às vezes até dá um bolozinho aqui dentro, a garganta arder, às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é um mal na perna, às vezes é outro problema qualquer for, né? E o problema nosso
é que nós agimos exatamente como agem os incrédulos. Nós não discernimos o corpo do Senhor. Se você abrir a Bíblia, no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29, o Senhor diz assim, olha, porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É claro que aqui há uma porção de coisas envolvidas, e eu vou fazer um estudo com você do versículo 23 até o versículo 30, para que nós possamos entender, já que isso aqui, de uma maneira ou de outra, fala sobre a Santa Ceia do Senhor. Então aqui, na palavra de Deus, diz o seguinte, a gente que é de Deus, nós que pertencemos ao Espírito de Deus, deveríamos abrir os olhos e pensar o seguinte, bom, eu vou fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Eu vou passar a ouvir a palavra do Senhor. E uma das coisas que Deus quer que você ouça, que você discirna, que você distinga, que você diferencie, é o corpo de Cristo. O Senhor Deus tomou um corpo aqui na terra. Ele veio como homem. Ele não veio como Deus. E neste corpo, que era santo, ele recebeu chicotadas, recebeu a espada, recebeu os cravos. Esse corpo foi ferido, foi chicoteado, foi rasgado, foi moído por nossa causa. A coroa de espinho o furou. Em todas essas feridas, o Senhor Deus colocou as nossas doenças, todas elas. Se você ler Isaías 53, versículo 4 e 5, o Senhor Deus fala exatamente disso. Ele diz, no capítulo 53, versículo 4 e 5, o seguinte: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Isso aqui você pode confiar plenamente. Todas as doenças que já tivemos, que temos, ou que poderíamos ter, o Senhor Jesus tomou sobre ele. Tudo. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aqui no versículo 10 diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então Deus, na sua grande sabedoria, fez com que o corpo de Jesus fosse chicoteado, ferido, rasgado, e nessas feridas, nessas chagas, Ele colocou todas as nossas doenças. Jesus as sofreu, Ele enfermou-se com as nossas doenças. Para quê? Para que nós fôssemos sarados. Mas muita gente não sabe disso. Ele continua orando, ó Deus, me cura porque eu preciso da cura. Esse não é o caminho. Você não está discernindo o corpo do Senhor, você não está entendendo, você não está distinguindo o que é que o corpo de Cristo veio fazer aqui na terra. Ele veio para curar você. Nós não temos que suplicar a Deus, meu Deus, me cure, meu Deus, me abençoe, meu Deus, cura essa dor, eu não aguento mais. Não. O que temos a fazer é orar, lógico. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho na tua presença. Eu me chego diante de ti. Eu venho agradecer a ti pelo corpo de Jesus que levou todas as minhas doenças. Agora, Senhor, eu vou usar o teu poder. O poder de Deus atua aqui no meu estômago, destrua essa úlcera, a gastrite, a estomatite, destrua esse mal-estar e tal, e tal, tal. Então eu uso a palavra de Deus dessa maneira, porque está escrito que eu já fui curado pelas feridas de Jesus. Quando eu falo está escrito, eu dou oportunidade ao poder de Deus de entrar em ação e realizar aquilo que Deus declarou que já aconteceu e que eu não aceito na minha vida, não, porque eu já fui curado. Agora, se eu não discerno o corpo de Cristo, se eu não entendo que foi nesse corpo que foram colocadas as minhas doenças e que eu tenho direito à saúde, eu vou ficar dependendo do irmão tal, da irmã tal, do pastor tal, do missionário tal, da bondade de Deus, e provavelmente eu vou morrer com esse problema. Eu não sei, mas
Eu não entendo mais por que Deus não me abençoa. Mas claro que Deus abençoa, mas eu não estou dando ao Senhor a oportunidade dele operar em mim. Então eu sofro, eu me desespero, eu me chateio, eu bato cabeça aqui, bato cabeça ali, eu vou do outro lado. E por que eu não sou abençoado? E eu pergunto, e por que você não é abençoado? O apóstolo Paulo aqui falando sobre a Santa Ceia, agora eu vou ler toda a parte aqui, ele diz o seguinte, começa aqui no versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então tudo que ele for falar aqui agora, foi o próprio Jesus que ensinou a ele. O quê? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então os discípulos deveriam fazer isto em memória de Jesus. Fazer o quê? Participar do pão, comer, porque esse pão foi partido em nosso favor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O que Paulo continua dizendo aqui, é o que o Senhor Jesus ensinou ele. Diz no 23, porque eu recebi do Senhor. Então o Senhor Jesus diz, Paulo, ensina, escreva para o povo, que todas as vezes que eles comerem o pão e beber o cálice, eles devem anunciar a minha morte até que eu venha. E o Paulo foi e colocou. Porque qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e sangue do Senhor. Indignamente, a gente pensa logo na pessoa que adulterou, que mentiu, que fumou, que tal. E é verdade. Essa pessoa não é digna, se ela é de Deus, empresta o seu corpo o pecado, ela não é digna de pegar o cálice da Santa Ceia. E o pecado do adultério não é só o ato em si da pessoa encontrar homem e mulher, não. Fisicamente, às vezes só na mente. Se você é uma pessoa que está desejando o marido de uma outra, ou a mulher do seu próximo, você está em pecado de adultério, em pecado sério. Você não tem esse direito. Ah, missionário, mas quando eu vi, eu estou sem inspiração, aí eu penso, me dá um fogo tremendo. Você está usando o demônio para se satisfazer. Tem que parar. Isso é indignamente. Mas também é tomar a Santa Ceia indignamente quando você pega o vinho e não disserem que ali é o sangue de Jesus que foi derramado para a sua purificação. Você pega o pão e come como um pão qualquer. Não, aquilo ali é o corpo de Jesus que foi chicoteado, foi ferido para que você fosse curado. Quando você faz isso, o que acontece? Você então passa a ter dignidade ante Deus. Você é digno. Indigna é a pessoa que se senta na mesa de Deus, que não discerne o que está fazendo, que come por comer, bebe por comer e come até com pecado no coração. Ela é indigna e ela está fazendo mal para ela. Mas a pessoa pecou, mas que confessou e não quer mais o pecado. E que sabe que aquele cálice é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Aquele pão é o corpo de Cristo chicoteado, ferido também lá na cruz, morto em seu lugar. Então ele come agora com dignidade. Ele come participando da bênção. Continua o apóstolo dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão bebe o cálice. Então esse exame tem o lado que você tem que examinar se você está em pecado. E a única pessoa que sabe se está em pecado é a própria. E o Senhor Deus. Deus conhece tudo. Se eu não sei que eu tenho pecado, eu peço: Senhor Deus, me orienta, me mostra onde eu tenho caído. E Deus começa a me mostrar então. Vem aquele convencimento. Eu sei que aquilo é pecado, ninguém precisa falar que não é. Eu sei porque Deus me convenceu. Você está entendendo? Agora, eu tenho que examinar-me. Eu também tenho que examinar-me se eu não estou fazendo um teatro, se eu estou participando da Santa Ceia porque minha mulher está, porque meu filho está, porque meu pai está, porque eu sou o pastor da igreja, fica feio. Não, eu estou participando porque eu creio no sangue de Cristo, eu bebo é o sangue de Cristo. O vinho ali é simplesmente um elemento. O que eu estou bebendo mesmo é um elemento de representação. O que eu estou bebendo realmente é o sangue de Cristo. Bom, se eu estou bebendo o sangue de Cristo, então eu tenho direito. Eu estou me examinando e sei disso. Porque examina-se o homem tal. E assim como ele põe, bebe esse cálice. Agora, se ele não tem sedimento, ele não deve comer do pão nem beber do cálice. Por quê? O que come e bebe, agora que vem o 29, indignamente, quer dizer, aquela pessoa que está em pecado, ou que não entende a Santa Ceia, que não faz com fé, e tudo que não é de fé é pecado.
Não sei se você sabia disso, mas a Bíblia diz: o que não é de fé é pecado. Então, se eu como e bebo indignamente, sem esse entendimento, o que acontece? Eu estou comendo e bebendo para a minha própria condenação. Eu não estou discernindo o corpo do Senhor. Eu não estou distinguindo o que esse corpo foi feito para mim. Olha o que Paulo diz mais aqui. Foi Jesus que disse para ele, hein? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes. Não é pequeno o número, não. De gente fraca e de gente doente. Irmãos, quantas pessoas estão sofrendo aqui, precisam de oração da cura? Às vezes pergunto na igreja, 90%, tem igreja que 100%. Teve uma vez, eu lembro, eu passei um tempo sem ir em São Paulo, e eu fui depois fazer uma reunião com o pastor Jaime, isso há alguns anos atrás, eu não ia lá sempre, cotidianamente, como eu tenho acostumado fazer, ou semanalmente, melhor dizendo. Eu passava aí 2, 3 meses sem chegar lá, e quando eu cheguei, o pastor Jaime havia doutrinado a igreja tão bem, acho que era um domingo de manhã, que eu perguntei assim, dei uma mensagem para o de cura: quantos estão doentes aqui? Nem a metade levantou a mão. E eu disse para mim, depois de parabéns, Deus realmente está fazendo uma obra boa aqui. Mas normalmente nas igrejas parece um hospital. Quem está doente? Quase todo mundo. Eu não vou mentir, mas claro que você não deve mentir. Mas claro que você deveria estar curado. Agora, Jesus disse, através de Paulo, há muitos entre vós, fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Por causa disto. Eles não discernem o corpo do Senhor. Eles não entendem que foi neste corpo que nós fomos curados. Eu tenho pregado dizendo que a cura é um direito que nós temos. E missionário, mas claro que é um direito. Mas eu digo mais, hein? A cura é mais do que um direito. Ela é uma obrigação que nós temos. Porque o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. O nosso corpo é a casa onde o Espírito de Deus reside. E nós não podemos dar para ele uma casa bagunçada, uma casa defeituosa, uma casa onde ele não terá pleno funcionamento, plena ação. Agora, como é que nós vamos ter? Esperar a mágica? Estou orando fielmente para Deus me curar. Um dia Deus vai me curar, um dia Deus vai me curar. Eu conheço pessoas que estão orando fielmente para Deus resolver um problema. Elas fixaram naquele problema. Mas aquele problema que elas estão querendo resolver é como esse dedo menor. Agora eles têm problemas maiores. E talvez muito maior. Mas a pessoa não quer que Deus resolva. Ela quer aquele. E Deus não resolve. Tem gente orando para ser curado. Chorando, pedindo oração, e vai daqui, e vai dali. E provavelmente não vai ser curada essa pessoa. Ela vai conviver sempre com o seu problema. Simplesmente porque ela não discerne o corpo do Senhor. Ela não entende que nesse corpo Jesus tomou as suas doenças, Jesus levou as suas enfermidades e ela foi curada pelas feridas de Jesus. Enquanto você não discernir, enquanto você não aprender, esqueça porque não vai funcionar. Na hora que você abrir os olhos, na hora que você acordar, meu irmão, minha irmã, e começar a clamar os seus direitos, e a dizer: olha aqui, diabo, a partir de hoje você vai sair dessa perna dura, seca, e que eu tive a paralisia infantil, que foi? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Meu irmão, a sua cura vai brotar rapidamente. Na hora que você deixar essas coisas que prendem você, que amarram você, e você vir para Jesus, você vai se tornar numa verdadeira bênção. Eu sei que você quer ser curado, eu sei que você quer viver bem, e eu sei que Deus quer que você viva bem. Mas para que isso aconteça, discirna o corpo do Senhor Jesus. Aprenda, descubra que a palavra de Deus é o próprio Jesus. E que o Senhor Jesus providenciou para nós, na palavra, a nossa cura. Porque Ele já sofreu no seu corpo o nosso sofrimento.
e que agora nós temos direito de ser curados. Deus não pode de maneira alguma exigir que você sofra aquilo que Jesus já sofreu por você. O diabo não pode exigir que você tenha aquilo que Jesus carregou. Passemos para a parte D da segunda lição, em nome de Jesus. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar.